Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, a tia Su aqui novamente para a nossa próxima aulinha de hoje, tá certo? E nós vamos estudar agora nessa aulinha a disciplina de arte. Não vamos precisar pegar o livrinho, a agenda, o caderno de desenho, não, ok? Mas vocês vão precisar pegar, sabe o quê? Vocês vão precisar pegar a provinha de arte de vocês, a verificação de aprendizagem que tia Su vai tirar todas as dúvidas. E hoje nós trabalharemos um assunto muito legal. Pois segunda-feira que vem, dia 7 de setembro, será feriado. Por que será feriado? Nós vamos descobrir na nossa aulinha de hoje, tá certo? Então vamos lá. Peguem aí, por favor, a provinha de vocês de arte. Tia Su vai ler e vai explicar para se alguém tiver com alguma dúvida, vocês fazerem aí, sem dúvida nenhuma. No primeiro quesito diz assim: pinte de acordo com a legenda. Eu tenho aqui a imagem de um barquinho no mar com o sol, tá vendo? E tenho aqui a legenda. Tia Su pede para que vocês pintem um sol de amarelo. Então todos vão pintar o sol de amarelo. O que é isso aqui de verde? Ah, essa parte aqui do nosso barquinho. Então, vocês vão pintar de verde. Vão pintar também todos os triângulos pequenos de vermelho. Todos os triângulos grandes de azul. Muito bem. E a partezinha de baixo do barco, vocês vão pintar na cor marrom. Então, pinta tudo aí de acordo com a legenda. No segundo, vocês vão fazer um desenho único usando as formas geométricas. Quem lembra aí das formas geométricas? Círculo, quadrado, triângulo e retângulo. Temos também um losango, que é tipo um quadrado de lado. Então, vocês vão fazer um desenho único. O que é um desenho único? Não quero vários desenhos não, tá certo? Tia Su quer apenas um desenho que possa ter essas formas geométricas nesse desenho. Pensa aí direitinho, faz com calma e faz bem bonito, ok? Se quiser pintar, fiquem à vontade, podem pintar assim. No terceiro quesito, que é esse aqui, diz assim, ó. Pinte o desenho abaixo usando apenas as cores primárias. Quais são as cores primárias? Tia Su não vai dizer, então lembrem aí quais são as cores primárias. Eu falei na aulinha, tá certo? Sobre isso. Que são quantas cores mesmo? As cores primárias? Ah, são 3 cores. Então, ó, vocês vão pintar essa imagem aqui acima, usando apenas as cores primárias. Aqui embaixo, vocês vão pintar esta linda borboleta, usando as cores secundárias, que também são 3 cores. Então, ó, apenas as cores secundárias. Tia Su também não vai falar. Não posso falar, porque é uma provinha, então vocês vão fazer aí. Ok, amores? No quarto quesito, que é esse quesito aqui, diz assim, ó. No dia 11 de agosto, comemoramos o Dia do Estudante. Pinte a imagem abaixo. Que legal, tia Su contou essa aulinha. A gente trabalhou essa aulinha sobre o Dia do Estudante, que fizemos até o nosso marcador de agenda, marcador de páginas, não foi? Então, capricha aí na pintura. No sexto quesito diz assim, no dia 22 de agosto, comemoramos o dia do folclore, que é uma comemoração cultural popular. E onde fizemos na aulinha sobre o dia do folclore, nós fizemos um saci, não foi isso? O saci pererê de dobradora. Então, pinta aí bem bonito. No último e sétimo quesito, tia Su pediu para que vocês pintassem aí, ó, a imagem do dia. Essa imagem representa que dia que nós já trabalhamos? O dia do soldado, que foi comemorado no dia 25 de agosto. E nós aí fizemos um chapeuzinho, não foi? Do soldado.
Muito bem, meus amores. Então, essa é a atividade avaliativa de arte. Espero que vocês se saiam bem. Tenho certeza que vão sair. Vamos lá. Tia Su disse que segunda-feira agora é feriado. E eu falei também que com a aulinha de hoje vocês vão descobrir por que é feriado. Olha só. Segunda-feira é dia 7 de setembro, isso mesmo, 7 de setembro. E nesse dia nós comemoramos, deixa a tia só mostrar, o dia da independência do Brasil. E hoje eu vou contar uma historinha para vocês falando sobre isso, tá certo? Tia Su primeiro vai colar aqui, ó. Deixa eu colar aqui onde está essa luz. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Deixa eu escrever aqui. Com letra grande. 7 de setembro. Dia da independência do Brasil. Que nome grande! E tia Su vai contar uma história para vocês, porque no dia 7 de setembro foi comemorado o Dia da Independência do Brasil e porque também esse dia todo ano é feriado. Preparados? Vamos lá? E no dia 7 de setembro foi proclamada aí a independência do Brasil. Em 22, deixa eu mostrar a vocês. No dia 22 de abril de 1500, o Brasil ele foi descoberto. Isso mesmo, o Brasil não era nem conhecido, ninguém sabia que o Brasil existia. Então, os portugueses, vindos de Portugal, vieram em caravelas, em grandes navios e avistaram um lugar, uma terra. E essa terra era o Brasil. Deixa a tia Su colocar aqui. Brasil, vou mostrar a vocês. Brasil, ele se tornou colônia de Portugal. Como assim, tia? Como ainda não existiu o Brasil, ele foi descoberto pelos portugueses. Porém, nesse meio aí, o Brasil já havia habitantes lá. Quem eram os habitantes? Eram os índios. Os índios já habitavam o Brasil. Porém, os índios não sabia que aquela terra ali ela poderia ser chamada de Brasil. Como os portugueses já eram entendidos nisso, então avistaram aquela terra e logo colocaram o nome de Brasil. Com isso, por eles serem descobertos pelos portugueses, o Brasil ele passou a ser uma colônia de Portugal. Ou seja, o Brasil dependia de tudo. Para fazer tudo, o Brasil dependia de Portugal. Era como se fosse uma extensão do outro país, que é o Portugal, ok? Ele não poderia fazer nada só, ele não era independente, ele dependia de Portugal. Vou colar aqui. Portugal, os portugueses, né, vindos de Portugal, eram muito espertos. Sabe o que eles faziam? Eles levavam todas as riquezas que o Brasil possuía, como árvores, plantações, o ouro, cristais, esmeraldas que a gente viu na aulinha de ciências, que a gente encontra todos esses aqui, ó, no solo. Então, os portugueses, eles retiravam todas as riquezas do Brasil e levavam lá para Portugal. Vejam como os portugueses eram espertos. No ano de 1808, olha aqui, 1808, o rei de Portugal, ele veio para o Brasil com toda a sua família. No ano de
1808. Em 1881, olha aqui, esse aqui é o rei de Portugal, Dom João, e a sua esposa Carlota Joaquina. Eles vieram com toda a sua família em 1808 para o Brasil. Eles vieram de Portugal. No ano de 1821, Dom João e Carlota Joaquina, pais de Dom Pedro, voltaram para Portugal, ok? Ou seja, eles passaram 13 anos no Brasil. Sendo que eles voltaram para Portugal sozinhos, os dois, pois o filho deles, Dom Pedro, ficou no Brasil. Enquanto isso, no Brasil, Dom Pedro e Leopoldina ficaram como representantes da coroa portuguesa. Ou seja, os pais de Dom Pedro voltaram para Portugal e ele continuou no Brasil. Tia Su vai colar aqui agora, tá certo, crianças? Vamos ver o que aconteceu. Depois dele crescer no Brasil, sabe o que aconteceu? Dom Pedro se apaixonou pelo Brasil e por todo o seu povo. Como ele cresceu lá no Brasil, ele ficou encantado, ele amou, ele se apaixonou pelo Brasil. E olha só o que aconteceu, crianças. No final de 1821, em 1821, os pais de Dom Pedro voltaram para Portugal. No finalzinho de 1821, o pai de Dom Pedro, Dom João, escreveu uma carta para Dom Pedro que diz assim: Pedro, volte logo a Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Sabe o que Dom João queria com isso? Ele queria que Dom Pedro voltasse para Portugal, pois ele queria o total poder do Brasil. Ele queria mandar no Brasil. Olha o que ele queria, crianças, o pai de Dom Pedro. Continuando aqui a nossa história. Em 9 de janeiro de 1822, olha só. No finalzinho de 1821, o pai de Dom Pedro pediu para ele retornar para Portugal, sendo que no início do ano de 1822, no início mesmo, no dia 9 de janeiro, foi constituído aí o dia do fico. Como assim? Dom Pedro disse: eu não vou para Portugal, eu fico no Brasil. Então, nesse dia aí, 9 de janeiro, foi constituído o dia do fico, o dia que Dom Pedro disse que não retornaria para Portugal, e sim ficaria no Brasil. No dia 7 de setembro, no mesmo ano, 1822, meses depois, não é? No dia 7 de setembro, olha aqui, Dom Pedro bradou bem alto. Olha o que Dom Pedro bradou bem alto no dia 7 de setembro de 1822. Ele colocou o seu chapéu. Ele pegou a sua espada e gritou: independência ou morte! Foi isso que Dom Pedro gritou às margens do rio Ipiranga. Essa margem era lá no Rio de Janeiro, tá certo? Antigamente não tinha esse nome Rio de Janeiro, hoje em dia que tem. Então, Dom Pedro, ele gritou às margens do rio Ipiranga: independência ou morte. O que é que ele quis dizer? Ou o Brasil fica independente, fica livre de Portugal, ou nós vamos lutar até o fim para que o Brasil seja livre, para que o Brasil seja independente. Então, crianças, depois do ato heróico, deixa eu tirar aqui o chapéu de Dom Pedro, que na verdade foi do soldado, mas isso já utilizou. Depois do ato heróico de Dom Pedro, o povo o aclamou como imperador do Brasil e sua coroação foi no dia
1º de dezembro do mesmo ano, 1822. Que legal, olha só. Dom Pedro, ele foi muito corajoso. Quando ele levantou a sua espada, colocou seu chapéu e disse independência ou morte. Mas foi no dia 1º de dezembro, 7 de setembro, ele proclamou dizendo independência ou morte. No dia 1º de dezembro, ele assumiu como imperador do Brasil. Mas somente em 1824, ou seja, 2 anos depois, a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal. Ou seja, o Brasil ele não era mais dependente de Portugal. Ele passou a ser um país independente, como é hoje. Nós moramos num país chamado Brasil. Ele não depende de nenhum outro país. Aqui nós temos o nosso presidente, temos os nossos políticos, temos a nossa nação, tá certo? Aí a gente, quando nasce, nasci no Brasil. Mas houve uma história para ser conquistada, tá certo? Para hoje ter o Brasil, houve uma história, que é a história que Tia Su está contando para vocês. Por isso, crianças, que no dia 7 de setembro, todos os anos, é considerado feriado, e feriado nacional, feriado para o Brasil todo. O Brasil todo, ele para em algumas atividades para comemorar esse dia tão importante, essa história tão importante do nosso país, que foi o dia que Dom Pedro colocou o seu chapéu, pegou a sua espada e gritou: independência ou morte? Muito bem. Agora, quem quer aprender a fazer uma espada dessa para gritar igual a Dom Pedro, independência ou morte? Você já tem o chapéu. E na aulinha de hoje nós vamos aprender a fazer a nossa espada. E o que é que nós vamos utilizar, Tia Su, para fazer a nossa espada? Nós vamos precisar de folhas de revistas ou jornais, o que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá certo? Vamos precisar também de cola ou fita para fixar bem a nossa abinha aqui, da nossa espadinha. Vamos lá, meus amores? Então, vocês já podem pegar aí o material de vocês. Vamos lá, Tia Su já está aqui no lugarzinho dela. E essa espada, ela vai ser bem fácil de ser confeccionada, tá bom? Nós vamos utilizar aí jornal ou revista. Por quê, tia? Porque jornal e revista tem uma folha maior, porque é grudadinha. Então, eu peguei aqui uma revista que eu tenho aqui na minha casa para confeccionar minha espada. Eu vou tirar aqui, e vou mostrar a vocês que realmente a folhinha é maior. Essa revista que eu tenho aqui, é muito grande. Então, Tia Su pegou essa aqui, vai ser a maior parte. As 2 folhas inteirinhas, nós vamos utilizar para fazer essa parte aqui, maior, ok? Vai ser bem simples. Eu vou pegar aqui a pontinha, vou formar aqui, um triângulo. E vou fechar aqui e vou enrolando, formando aí um canudinho, ok? Vocês podem fazer aí também. Ah, tia, mas eu não tenho revista, eu não tenho jornal aqui na minha casa. Mas se você tiver folhinha de ofício, pode fazer. É só colar 2 folhinhas de ofício, uma ao lado da outra, e vai ficar grande. Aí você já consegue fazer sua espada. Tá certo? Deixa a tia terminar aqui de enrolar. Tô quase terminando. Eu tenho aqui na minha casa essa colinha aqui, que é bom adulto usar, porque o cheiro é meio forte, não é bom criança não. Mas vocês podem colar, se for o caso de revista, com a fita. Porque revista para pegar cola branca é difícil, mas jornal já pega, tá certo? Então, colei aqui, já formei o meu caninho maior, que vai ser a minha espada. E agora, nós vamos pegar uma folhinha menor. Eu peguei aqui uma folhinha menor, ok? E vou fazer o mesmo procedimento.
Vou colocar aqui, ó, fazer um triângulo e vou enrolar, começando a partir daqui enrolando como se fosse canudinho, pra gente formar agora a nossa aba da nossa espada. Deixa a tia Su enrolar aqui. Muito fácil de fazer, se quiserem pintar, se for no ofício, pode pintar, fiquem à vontade. Pronto, vou passar aqui a minha colinha. Pode ser cola ou fita, tá certo? Agora, o que é que eu vou fazer? O próximo passo é o seguinte, já fiz aqui, ó, os meus dois, um grande e um pequeno, tá? O próximo passo é o seguinte, eu vou pegar esse meu caninho menor, vou colar mais ou menos aqui, ó, vou colocar mais ou menos assim, deixa eu mostrar a vocês. Assim. Vou pegar essa abinha aqui que sobra, vou dobrar pra cá, como se estivesse fechando, ok? Aí, eu vou passar cola. Posso passar cola ou também eu posso passar a fita, depende do que eu tiver aí na minha casa, na casa de vocês. Tá certo, crianças? Ah, mas eu não tenho nada disso, tia. Não se preocupem, as aulinhas são gravadas. Vocês podem fazer em outro momento uma espadinha de vocês, a espada de Dom Pedro. Pronto. Agora eu vou virar aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês que eu já colei, tá certo? Já colei. Agora eu vou machucando assim, ó, pra virar. Vou fazendo uma curva, vai virar e vou fazer aqui o mesmo procedimento. Eu vou colar, olha. Depois tem essa abinha aqui que sobra, dobro e colo, tá certo? Vou passar aqui a minha cola ou fita, o que vocês tiverem aí. Pronto, vamos lá. Dobramos aqui, isso mesmo. Olha só, meus amores, já formei a minha espadinha. Agora a tia Su tem na casa dela 2 espadinhas, ok? E aí, vocês conseguiram fazer as de vocês? E fica bem firme, ó, forte. Porque quando a gente dobra todas as folhinhas, aí o canudinho fica bem durinho. Vocês conseguiram fazer? Se conseguiram, muito bem. No nosso próximo encontro ao vivo, vocês me mostram, tá certo? E não esquece de segunda-feira, feriado, não teremos aulinha. Mas vocês vão lembrar por que é feriado. Porque foi o dia que Dom Pedro I pegou a sua espada, pegou o seu chapéu, levantou a sua espada em cima do seu cavalo e gritou: independência ou morte. Ou seja, ou o Brasil fica liberto de Portugal, se torna um país livre e independente, ou vai haver guerra. Não foi isso que ele quis dizer? Isso mesmo. Então, tia Su está encerrando por aqui a nossa aulinha de arte. E estamos encerrando também o nosso dia, nossa sexta-feira. Fiquem com Deus, meus amores. Aproveitem aí, ó, o feriadão, porque é junto do final de semana vocês vão ter sábado, domingo e segunda sem aula, 3 dias. Então, aproveita para descansar. E terça-feira, dia 8 de setembro, estaremos de volta, se Deus quiser. Um cheiro bem grande da tia Suelen. Amo vocês, vocês moram aqui, ó, no coração da tia Su. Tchauzinho, meus amores.